Olá, pessoal. Quanto tempo eu não faço um podcast? Quanto tempo eu não falo da minha vida? Quanto tempo a gente não faz uma fofoca boa? Quantas coisas mudaram recentemente? Quantas viradas de chave eu tive durante esse período da minha ausência do podcast, videocast. Mas, mais uma vez, ainda não estou pronta para fazer vídeo me mostrando. Então, eu sempre coloco para vocês ouvirem a minha voz, se concentrar na minha voz, que é o mais importante. E o bom desse talk, dessa conversa, é que você pode deixar o celular lá e fazer suas coisas e escutar a minha voz. Mas o que eu tenho de bom hoje? Ai, meu Deus! Eu me mudei. Primeiramente, eu quero falar algumas novidades. Eu saí de Salvador e de hoje, para quem me conhece, sabe que eu já venho manifestando, criando essa mudança há muito tempo, né? Bem antes da pandemia, eu já queria mudar, eu já queria sair da minha casa, pois eu não estava mais feliz lá, sabe? Então, eu queria mudar. E chegou o momento, no dia 30 de maio, já vai fazer um mês, e eu me mudei. E vim para uma cidade menor, onde tem praia, onde tem natureza. Então, a minha janela dá de fundo, assim, eu tenho uma janela de fundo para a natureza. Então, eu vejo coqueiros, eu vejo mangueiras, então... E assim, e quando eu saio, já vejo logo o mar, então vou passando e vendo o mar, e é a coisa mais relaxante. E eu nunca pensei que eu ia fazer essa mudança brusca, porque eu sou da cidade grande, eu sou, sabe, do movimento, de me movimentar, de ver gente, não sou de balada, mas eu gosto de ter contato com pessoas, de sair e tal, de ver movimentos. E hoje, aos meus 47 anos, chegando aos 48 no final do mês, e projetando essa mudança até que veio. E um amigo meu me perguntou se eu não estava sentindo saudade da minha casa, da onde eu estava. Eu disse que não. Por incrível que pareça, um dia antes de eu me mudar, eu agradeci a minha casa. Eu agradeci por todos os meus momentos ali bons, meus momentos ruins, meus momentos de angústia, meus momentos de aprendizado. E agradeci pelas pessoas que passaram pelaquela casa, seja elas pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que eu amei, pessoas que eu tive um desagrado durante a minha vida. E eu fiz esse processo numa quinta-feira de noite. Eu chorei, revivi momentos ali. Ai, já tô quase chorando, para quem me conhece. Não tem edição no meus podcasts, então eu vou chorar, eu vou rir. Então tem todo esse mix de emoção, porque eu gosto de mostrar o que é verdade, não o que é ilusório, o que é fantasioso aqui. Então a maioria dos meus vídeos é assim. Quando eu me emociono, eu choro mesmo. Quando eu pra ir, eu rio mesmo. Eu agradeci a minha casa, fechei o meu ciclo com minha casa e me mudei no dia 30 de maio para essa casa. É bem menor, menos luxuosa, mas é uma casa, eu digo que agora não é uma casa, é um lar. Eu estou em meu lar. Eu encontrei o meu lar, então aqui eu estou me sentindo leve, estou me sentindo feliz. Eu durmo tranquila, perco até o horário. Mas eu tô feliz. Mas não era isso que eu queria focar hoje. O que eu queria focar hoje nesse meu processo de arrumação aqui em casa, eu descobri um livro que estava lá só, meu Deus, subterrado nas minhas caixas, que é de Augusto Cury, que é Como Treinar uma Mente Brilhante. E eu fiz um combo, eu fiz uma reflexão com esse livro. E apesar das reflexões que eu trouxe para esse livro, eu também trouxe algumas afirmações positivas para quem está precisando, para cada situação que eu vi ali naquele livro.
E eu gostaria de compartilhar essas lições desse livro. Aí eu já vou abrir um parênteses para você ver. Então, durante esse meu processo daqui de casa, eu consegui ler algumas coisas. Eu estou conseguindo ler algumas coisas. Então, assim, voltando, eu queria trazer algumas lições para compartilhar lições, reflexões. E como sempre eu digo, eu também vou trazer passagens reais da minha vida. Então, vamos lá ficar comigo para essa reflexão, essas afirmações e as minhas experiências. E segundo Augusto Cury, ninguém nasce com a mente brilhante, claro, né? Ninguém vai nascer com a mente treinada, com a mente brilhante. Não é um dom, a gente vai treinando essa mentalidade no dia a dia. Então, a gente precisa cuidar da nossa mente, trabalhar nossa mente, e eu vi que eu não tinha uma mente treinada antes. Acho que eu vim treinando desde quando comecei, agora que eu mudei de nome nas minhas redes sociais, mas quem me conhece, conheceu com um bate-papo com a Lete, e eu era minha mente não era treinada, eu tinha uma mente instável, emocionalmente instável. E depois que eu comecei a minha terapia, hoje eu dei um tempo na minha terapia, porque eu já consigo me entender, sabe? Não estou 100%, mas eu já conheço quem eu sou, 70%. Acho que ninguém se conhece 100%, mas 100% eu posso dizer que eu estou bem melhor e já conheço, reconheci os meus gatilhos. E lá, durante o meu processo, durante os pilares que eu irei falar aqui, vocês vão ver como a minha trajetória se modificou, assim. Então, eu mudei bastante. Então, controlar a mente. Então, assim, você precisa acreditar que todo pensamento, sabe? Você não precisa acreditar em tudo que passa na sua mente. Você não precisa ter tudo que você vai pensar é uma verdade absoluta. A nossa mente produz, assim, milhares de pensamentos. E eu tenho uma mente muito pensante. A minha mente não descansa. Eu durmo pensando, então penso, então assim. E eu não conseguia filtrar esses pensamentos, eu não conseguia escolher esses pensamentos, eu não conseguia treinar os meus pensamentos. E sempre eu tinha uma mente muito... vivia um turbilhão ali. E hoje eu já consigo filtrar, isso não é meu, isso não é para mim. Isso é autossabotagem. Então, quando você consegue controlar a sua mente, você sabe, isso não é para mim, isso aqui não é bom, eu não quero acolher esse pensamento hoje. Então, eu estou conseguindo agora filtrar, escolher, treinar os meus pensamentos, sabe? Eu acordava já e dizia, hoje o dia vai ser agitado, hoje o dia não vai render. Então, quanto mais você tem esse tipo de pensamento negativo, aí ao longo do seu dia vai tudo desandar. Mas como é que a gente pode fazer isso? A gente troca por um outro pensamento. Se você acordar com um pensamento negativo, que o dia não vai render, que a sua saúde não está bem hoje, que você está com dor, que você está assim e que precisa pagar uma conta, você simplesmente tenta, eu cancelo esses pensamentos não são meus, cancela. Então eu cancelo esses pensamentos e troque por isso. Então, como eu estava falando, troque esse pensamento que hoje o dia vai ser horrível, esses pensamentos negativos, e troque para hoje é uma nova oportunidade de fazer o meu melhor. E para treinar sua mente, vamos para uma afirmação. Eu tenho o poder de escolher meus pensamentos e criar a realidade que desejo.
Eu tenho o poder de escolher meus pensamentos e criar a realidade que eu desejo. E o próximo pilar que eu vou dizer assim é o que eu digo que evitar autocríticas excessivas. Mentes brilhantes não são perfeitas, elas erram, mas aprendem. E eu digo por vivência própria que eu sou a pessoa que vivia me autocriticando. Eu tudo precisava de uma validação. Como professora, tem um aluno que virou meu amigo, que eu vou mandar esse podcast para ele. Ai, Marcelo, quanto tempo! E como professora, eu sempre perguntava aos meus alunos feedback. Um feedback é normal, é claro, mas eu sou altamente, sabe? Então, perguntava se a aula estava boa. Se um aluno parasse de fazer aula comigo, eu já imaginava, minha mente já dizia, não, você errou, o aluno não gostou de você, você cometeu um erro e o aluno... Então, eu ficava naquele desespero como professora. E quando eu corrigia um teste e o aluno se saía mal, eu dizia, não, foi eu, ele não aprendeu, eu errei. Então, quando você comete um erro no seu trabalho, na sua vida pessoal, o impulso é se culpar, se punir, se diminuir, porque eu já fiz isso. Eu dizia que a culpa era minha. Eu não dizia que a culpa era do aluno porque ele não estudou. O conteúdo foi dado, ele que não se dedicou, ele que não passou o tempo lá necessário para estudar o idioma. E eu sempre me culpava. Mas hoje, com minha mente um pouco mais treinada, hoje em dia eu penso assim, ok, se eu errei, porque vamos atribuir também, devo ter culpa minha aí, então assim, se eu errei, o que eu posso aprender? Como é que eu posso melhorar como pessoa? Como é que eu posso fazer melhor da próxima vez? Então, agora eu me pergunto se eu avalio se foi eu que errei ou se foi meu aluno. Hoje eu já tenho essa autocrítica, hoje eu já tenho essa mente mais firme, mais treinada de assim, não, eu sei que eu errei aqui, eu não passei o conteúdo direito, então eu volto e faço o que eu volto e refaço o que eu errei numa versão melhor. Mas se for o aluno, eu não posso fazer mais nada. A mesma coisa dos meus relacionamentos. Se eu vi que eu errei, eu volto atrás, eu peço desculpas e vou trabalhando aquilo. Mas se é o outro, eu não posso mais me diminuir, me culpar pelo erro do outro. E pensando nisso, eu tenho agora aqui uma afirmação. Eu me perdoo com facilidade e transformo os meus erros em crescimento. Vamos lá, eu me perdoo com facilidade e transformo meus erros em crescimento. Lembre-se, vamos lá, o peso da culpa não move ninguém para frente, ela vai ancorar você. Ela vai só te puxar para baixo, enquanto o aprendizado sim, o aprendizado te move, o aprendizado te impulsiona para uma coisa melhor. Ok? Entendidos? Então vamos lá, no próximo pilar eu tenho foco e autocontrole. Menina, essa aqui é babado porque... Vamos lá, quantas vezes você respondeu uma mensagem por impulso e depois se arrependeu? Esse é um teste de autocontrole mental. E quando eu descobri que eu tive esse autocontrole, antigamente eu dizia que eu era muito reativa. Eu sou ainda reativa, mas eu diminuí muito esse meu lado impulsivo e esse meu lado reativo. Quando a pessoa fala uma coisa que me desagrada, eu vou lá e rebato. Hoje eu já estou bastante treinada em relação a isso. E a minha... Eu digo que minha escola maior é minha mãe. Porque minha mãe, às vezes, ela é muito
crítica com as coisas, ela é muito dominadora. Então, quando ela falava alguma coisa, eu já era reativa, eu já ia na impulsividade também responder. E hoje em dia eu já tenho meu autocontrole, eu já respiro algumas vezes e eu digo, eu preciso responder isso mesmo? Poxa, o que isso vai trazer, o que isso vai melhorar na minha vida, né? Então, eu vou dizer, quando eu percebi isso, eu me lembro que um tempo atrás eu criei uma página de internet, uma página no Insta para tirar dúvidas de alunos, para postar conteúdo. Então, mais criadora de conteúdo. Nessa época eu estava fazendo permuta e a menina acabou colocando também lá como a aula de inglês, né? Como professora particular de inglês. Enfim, eu recebi 3 horas da manhã uma mensagem de uma antiga chefa reclamando porque eu estava fazendo aquilo e tal. Imagine 3 horas da manhã. Eu respirei fundo. Aí eu digo, se fosse a Letícia de antigamente, ela já ia lá e já é minha página, não, sabe? Eu respirei fundo. Eu digo, eu não vou responder 3 horas da manhã e não vou bater um bate-boca. 3 horas da manhã, né? Não vou tirar minha paz. Passou sexta, passou sábado, eu respirei e eu me lembrei que eu só disse assim, olha, tá lá, é pessoal, não é antiético, porque eu já tinha falado com advogado, então não é antiético de eu captar um aluno particular. Seria antiético, sim, de eu tomar os alunos da empresa ou eu abrir uma empresa e ser concorrente trabalhando ali. Mas como professora particular, e olha que não estava nem captando, nem queria alunos daqui de Salvador, nem daqui da Bahia. Meu foco era alunos de São Paulo, de outros estados. Mas eu disse, se eu quisesse ser sua concorrente, eu falei alguma coisa lá sobre ética, porque já tinha acontecido antes, quando um contrato dela terminou com determinada empresa, a empresa me chamou para eu assinar, para eu fazer uma proposta, porque eles gostavam da minha aula e queria que eu ficasse. Mas eu disse não, porque eu ainda estou com a empresa e não acho justo, eu não acho correto, eu não acho ético fechar um contrato com você e trabalhando com a empresa. Então, assim, minha ética vai mais do que tudo na minha vida. Então, minha consciência, o que eu não quero fazer, o que eu não quero receber do outro, eu não faço. Então, nem por dinheiro nenhum. Então, e assim, hoje em dia eu já respiro fundo, eu já pondero mais, eu já digo, vale a pena me desgastar por isso? Vale a pena eu tirar minha paz por isso? Não, hoje em dia eu já digo, minha paz vale milhões. Minha paz, hoje em dia, ninguém tira mais a minha paz. Eu não vou comprar briga, eu não vou comprar aborrecimento por pouco. Já foi-se o tempo, eu já não tenho mais idade, eu não tenho energia e eu não quero mais gastar energia com essas coisas. Não é justo. E depois você vai gastando sua energia com coisas que nem é sua, com brigas que não é sua, não vale a pena. E por isso temos aqui uma afirmação. Eu sou dona das minhas reações. Respondo com sabedoria e equilíbrio. Eu sou dona das minhas reações. Respondo com sabedoria e equilíbrio. Vamos lá para o próximo, que lá... Valorizar pequenos momentos. Hoje em dia eu tô valorizando meus pequenos momentos, com certeza. A pressa impede você de viver o presente. Então, assim, chega de pensar o que vai acontecer lá na frente. Chega de, tomar café rapidamente. E hoje em dia, como eu disse, eu mudei de cidade. Hoje em dia, a minha janela dá para um monte de árvores frutíferas e tal. E eu
pego meu café, eu uso o celular, sim, porque eu tenho que acordar cedo e todas as minhas meditações tá no meu celular. Os meus mantras estão no meu celular, então eu uso o meu celular para isso, é claro. Mas quando eu tô tomando meu cafezinho, eu pego minha canequinha. Tem aqui o quintal da minha vizinha que é cheio de árvores, cheio de coisa frutífera. Eu pego minha canequinha e olho lá as árvores dela, o limoeiro, ela tem um limoeiro carregado de limão e fico ali, boto minha meditação, essa é minha paz agora. Então é maravilhoso quando eu acordo, pego meu café, vou aqui na minha janela e olho, eu fico olhando, contemplando aqui. Hoje tá chovendo, hoje são 16 de junho e tá chovendo aqui, então hoje a minha janela fica aberta, eu aprecio a chuva, gosto do cheirinho de chuva na terra, então para mim eu tô priorizando esses momentos assim. Quando eu passo aqui na minha ruazinha e vejo o mar, eu paro um segundinho, vou para lá, olho, contemplo o mar, medito um pouco, isso é perfeito. E como eu já falei antes, eu tenho uma mente muito agitada, a minha mente é muito agitada e eu preciso acalmar minha mente, eu consegui acalmar minha mente agora. E para valorizar esses pequenos momentos, eu criei uma outra afirmação. Eu vivo o presente com gratidão e alegria pelas pequenas coisas. Vamos lá, eu vivo o presente com gratidão e alegria pelas pequenas coisas. Mais uma vez, eu vivo o presente com gratidão e alegria pelas pequenas coisas. Então, vamos ser gratos pelas pequenas coisas. Às vezes a gente quer uma coisa grandiosa, a gente planeja algo grandioso, mas a gente acaba esquecendo, né, de valorizar as pequenas coisas do dia a dia, como você acordar, como você tomar um café, como você tomar um banho, como você pode fazer suas coisas sozinho sem depender do outro. Isso é uma vitória. Todo dia que você acorda, abre seus olhos, está saudável e diz assim, eu estou bem hoje, eu estou viva, eu estou vivo, eu consegui preparar meu café. Então essas pequenas vitórias, essas pequenas conquistas é que nós temos que ser gratos. Gratidão atrai prosperidade. Eu não falo só a prosperidade de dinheiro não, tá? A gratidão traz prosperidade, abundância de amigos, abundância de alegria, abundância de paz. E vamos trabalhar todo dia a gratidão. Então eu tenho uns exercícios aqui práticos para a gente só reforçar nossas afirmações. Vamos lá? Eu tenho o poder de escolher meus pensamentos. Eu tenho o poder de escolher meus pensamentos. Eu me perdoo com facilidade e transformo os erros em crescimento. Eu me perdoo com facilidade e transformo erros em crescimento. Eu sou dona das minhas reações e ajo com sabedoria. Eu sou dona das minhas reações e eu ajo com sabedoria. Minha mente é tranquila, eu penso antes de agir. Minha mente é tranquila e penso antes de agir. Eu vivo o presente com gratidão e alegria. Eu vivo o presente com gratidão e alegria. Então, lembre-se, uma mente brilhante não é fruto de sorte, é fruto de treino. Treine com paciência, com gentileza, com amor, com sabedoria. Então, assim, é o que eu digo, todo dia eu treino a minha paciência. Eu não peço mais paciência, porque quando eu pedia paciência, só vinha coisas para eu treinar a minha paciência. Hoje eu treino minha paciência, eu treino tudo com amor, tudo com gentileza, tudo com leveza. Tá? Então, que possamos ser leves, que possamos levar a nossa vida e treinar nossa mente com leveza. Se esse vídeo fez
sentido para você, por favor, deixe o seu like em forma de gratidão e essa troca de energia, né? Tudo é uma troca. Eu trouxe um momento para você em troca, para não gerar escassez para mim, não gerar escassez para ti. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa cuidar da mente. E se não, pode enviar para o inimigo também, para abusar ele também. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e cuide do seu ser maior. Cuide do seu maior tesouro, que é a sua mente. Gratidão, gratidão, gratidão.